e ele, sempre que vinha, procurava explicar para a gente as dificuldades que eles tinham, que eram respeito de horário, demora de viagem, o que deixava as pessoas com doença crônica de rim com mais problemas ainda. E ele vinha sempre ou acompanhado da esposa ou de amigos, nos convidava para ir até a associação que eles criaram lá no Hospital Regional, que é a Transdorezo. Nós conhecemos lá o trabalho, uma assistente social que era de lá, dessa associação, era aqui de Alumínio, e conhecia todo mundo aqui de Mairinque. E essa assistente social, ela fazia um trabalho muito interessante, que ela pegava todos os doentes crônicos de rins que vinham para o Hospital de Sorocaba, do Evangélico, e também tinha no Leonor, e acho que no Hospital Regional. E essa entidade, ela servia refeição, ajudava nos remédios, dava também atividades de lazer para eles enquanto eles esperavam os horários dos carros, porque muitos viajavam 4, 5 horas. No decorrer dos anos, por conta da luta do Paulo Cruz e também da entidade, teve uma luta muito grande para se instalar outras unidades de atendimento de hemodiálise. E em outras regiões, aqui da região administrativa de Sorocaba, foram instalados, mas as pessoas de Mairinque, de São Roque, ainda continuavam fazendo essa viagem. Se juntou a isso também uma iniciativa de São Roque, da Prefeitura de São Roque, junto com a Santa Casa, de fazer a doação de uma área na Santa Casa para poder construir um centro de hemodiálise. Eles levaram esse projeto para o Ministério da Saúde em 2003, ficou 2003, 2004, começou a ser construído. Tinha o problema de que não tinha na Santa Casa, que é um problema que até persiste até hoje, que é a falta de uma UTI, e isso inviabilizaria o centro de nefrologia. O Paulo Cruz sempre foi um otimista, ele sempre vinha e falava, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir. Ele conseguia mobilizar a comunidade de Mairinque, São Roque e Alumínio, sempre enchendo a gente de esperança, e quando a gente ficava um pouco desanimado, ele falava, vamos lá. Até que foi construído e começou a funcionar um centro de nefrologia em São Roque. Ele nunca deixou de participar da Associação de Sorocaba. Ele veio a falecer por conta desses problemas e em decorrência também disso tudo, mas ele deixou para a gente um exemplo a ser seguido, de que mesmo com uma doença muito grave, crônica, ele mobilizava e sempre queria que as outras pessoas tivessem tratamento digno e que também fosse uma coisa que ele sempre falou, que a gente pudesse fazer a conscientização sobre essa questão que leva certas pessoas a ter a doença crônica do rim. Então, ficou sempre essa possibilidade de homenagear o Paulo. Ele tem muitos amigos em Mairinque e muitas pessoas sempre falando, está chegando a hora. E a gente sempre falava, mas não tem uma rua próxima. Quando surgiu uma rua próxima, as pessoas falaram, nossa, parece uma coincidência, mas realmente foi uma série de coisas, e foi porque ele é uma pessoa que realmente precisa ser homenageada, e vai ficar a história dele, uma história de luta mesmo, anos e anos convivendo com uma doença tão grave. Então, eu peço a aprovação de todos para esse projeto, para que essa casa possa homenagear a família do Paulo Cruz. Continue a discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Votação nominal, ninguém tem necessidade. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Gostaria de agradecer também aqui a presença da Guarda Municipal, dando suporte nessa sessão. Vereador Vitório Júnior. Aprovo. Vereador Robertinho Yerck, aprovo. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Aprovo. Vereador Professor Giovanni. Aprovo. Vereador Teixeira da Combloco. Aprovo. Vereador Alinho Moreto. Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo. Vereadora Professora Selma. Aprovo. Vereadora Deia. Aprovo. Vereador Kiyoshi Irakawa. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. 12. O projeto foi aprovado com 12 votos contra 0.
Projeto de lei número 44/2015-L. Vereadora Deia. Assunto: denomina próprio público municipal Túnel Irineu Evangelista de Souza, Barão de Mauá. Em discussão, projeto de lei número 44/2015-L. Peço a palavra, senhor Com a palavra, presidente. vereadora Deia. Já houve manifestação, e me parece contrária ao projeto, mas eu estou bastante à vontade, nós temos a liberdade sempre para aprovar ou não. A figura do Irineu Evangelista, que depois a gente costuma conhecer como Visconde de Mauá, Barão de Mauá, ela é emblemática na história do Brasil porque ele conseguiu sonhar e realizar o sonho da ferrovia. Ele está ligado intimamente à questão do início da ferrovia. Ele lutou muito contra uma corrente que era de que não era possível, de que isso só era possível no continente americano, só no primeiro mundo, na Europa, e ele sempre repetindo, muitas pessoas falavam, ele é um lunático, e ele não desistia. Ele transitou por várias atividades, como foi falado aqui, envolvendo banco, capitalista e tal, mas nem por isso eu, que me defino como uma socialista, deixo de ficar à vontade de achar que Mairinque pode sim ter, já que tem a sua origem ligada à ferrovia, pode sim homenagear o Barão de Mauá. E deve, porque ele, quando a gente lê as pequenas biografias e vê o quanto, e o filme inclusive que tem, acho que somente um filme tem sobre a vida dele, que de vez em quando é reprisado nos canais abertos, a gente observa o quanto é importante ter pessoas que não desistem do sonho. E como eu sei que em Mairinque nós temos ali um túnel que a gente ficou muito triste quando deixou de ser ferrovia, e a gente sabia que era um projeto que tinha que ser adiado, não tirar os trilhos, porque um dia podiam ser usados, e a gente sentiu muito perder a Ituana, como Itupeva perdeu, e outras cidades do entorno da região metropolitana perderam quilômetros de trilhos, nós vimos na possibilidade de homenagear o Barão de Mauá exatamente naquela que é uma obra de arte do começo do século passado. Ela é uma obra de arte feita pelos engenheiros da época. Nós temos algumas fotos que disponibilizam, que dão conta do quanto era difícil remover, fazer toda aquela engenharia que foi colocada para aquela forma que a gente vê hoje ainda, tantos anos depois, quase 100 anos depois, a gente vê aquilo intacto, sob a ação do tempo, da chuva, do vento, e mesmo assim a gente não vê do ponto de vista estrutural nada que abale. Então, eu penso que aquele lugar que as pessoas hoje conhecem mais por conta de passeios de moto, trilhas a pé, passeio de bike e tal, e de alguns carros ainda transitam por ali, a gente pode sim fazer uma homenagem a uma pessoa que só enobrece os brasileiros, que foi o Barão de Mauá. Obrigada e peço a aprovação de Vossa Excelência. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alexandre Peixinho. Foi bom lembrar. É uma obra de arte. Ali transita carro. Não transita não, tá fechado, está um lixão do lado da obra de arte lá. Estão despejando lixo, está interditado, com 2 barrancos de terra. Mas isso não vem ao caso. É tão preocupado com quem lembra da ferrovia, com quem introduziu a ferrovia. Nós temos aqui na SECAP um parquinho, com o nome do senhor Eugênio Bueno Neto, um senhor que era da ferrovia. Temos vários ferroviários de Mairinque que poderia ter a homenagem com o nome desse túnel. E aí nós vamos buscar uma história de quem tem nada a ver com Mairinque. Então, eu sou pela rejeição, vou votar contrário a esse projeto, e se amanhã depois aparecer um projeto com ferroviária de Mairinque, veja bem, nós temos uma lei nessa Casa de Leis aqui, que mais de 65 anos pode ser homenageado em vida. Eu acredito que 50% do centro
aqui é formada de famílias de ferroviários no centro da cidade, que tem, com certeza, um ente querido que já foi, que pode ser homenageado, ou um em vida com mais de 65 anos que pode ser homenageado. Agora, para fazer homenagem, que nem fizeram para o seu Eugênio, pai do Sandrão, lá do Melão, e largar, que é só mato, e maconheiro indo fumar maconha lá, tudo largado, não adianta. O que está faltando é o executivo, além de homenagear, cuidar, coisa que eles não fazem. Então, eu voto contrário e peço para que o bloco acompanhe na votação contrária e rejeitar esse projeto. É só isso, vereador. E voto nominal, por favor. Continue a discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Rejeito. Vereador Robertinho Yerck, rejeito. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Rejeito. Vereador Professor Giovanni. Aprovo. Vereador Teixeira da Combloco. Aprovo. Vereador Elinho Moreto. Rejeito. Vereador Alexandre Peixinho. Rejeito. Vereadora Professora Selma. Aprovo. Vereadora Deia. Aprovo. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Rejeito. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Beto Juarez. Rejeito. 7 a 6. O projeto foi rejeitado com 7 votos contra 6. Projeto de lei número 54/2015-L. Autor, vereador Robertinho Yerck. Assunto, dispõe sobre a obrigatoriedade de nivelamento de quaisquer tampões na execução de serviços de pavimentação, recapeamento, reconstrução, tapa-buraco ou qualquer serviço de manutenção em vias públicas e passeios. Em discussão, o projeto de lei número 54/2015-L. Essa palavra, senhor Com a palavra o vereador Alexandre Peixinho. Eu, mais uma vez, parabenizo o vereador Robertinho Yerck, um excelente projeto, e venho ao encontro do que eu disse hoje nessa tribuna livre, em relação às calçadas, quando o comerciante tem um poder econômico muito forte, ele faz o que quer, e o cadeirante, a gestante, fica em segundo plano para esse comerciante. Então, um grande exemplo é a da vice-prefeita Marli, aonde é só tentar andar na calçada em frente ao restaurante dela, você vê que a pessoa normal, sem ter nenhuma dificuldade, ou está de muleta, ou doente, ou alguma coisa, não dá, é a inclinação muito grande, isso em frente ao restaurante. No fundo do mercado nem se fala, lá não passa nem com trator, nem a W20, nada anda naquela calçada, que ficou ali, eles fizeram o que eles quiseram ali, e isso tem que acabar. Então está de parabéns o projeto de Vossa Excelência, e vamos dar uma levantada nesse tipo de calçada desses comerciantes, para que o prefeito deixe para realmente os munícipes usar a calçada e não à mercê de qualquer comerciante fazer o que quiser. Está de parabéns e tem minha aprovação, vereador. Em discussão, continua a discussão. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Rodrigo da Imobiliária. Também tem o meu apoio, vereador Roberto. Eu achei muito interessante a proposta, principalmente aquilo que Vossa Excelência me explicou, que o tampão, às vezes do bueiro ou da Telesp, conforme vai fazendo o recap, vai tampando o buraco, ele vai ficando lá para baixo, bem baixo. E aí forma uma depressão, onde às vezes os carros passam, ou pedestre, e atrapalha a locomoção das pessoas ou de veículos. É importante as concessionárias que trabalham aqui na cidade, tanto prestando serviço